Olá, meu pessoal, espero que todos estejam com saúde, todos bem. Hoje nós vamos começar a falar sobre os assuntos para as provas da terceira unidade. Esse assunto que a gente começa hoje é o assunto para a prova, ok? Na semana passada, nós fechamos o nosso conteúdo do teste e esse conteúdo de hoje é um complemento do assunto que nós demos na semana passada, pois na semana passada nós falamos sobre a primeira invasão francesa e hoje nós vamos falar sobre a segunda invasão. Vamos falar de datas, vamos falar das construções, vamos falar de como eles se procederam aqui no Brasil. E de que forma os franceses, qual o maior motivo que eles teve para invadir, né? Para ter essa decisão de invadir novas terras. Na verdade, a França, eles não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras em duas regiões, ao qual os países beneficiados eram Portugal e Espanha. E aí, ele, dentro da situação de um país que precisava também expandir os seus empreendimentos, no 10 de janeiro de 1555, eles invadiram o Brasil. Aqui no Brasil, eles invadiram pela Baía de Guanabara, e eles criaram, primeiramente, eles invadiram a Baía de Guanabara pela ilha próxima de Sergipe, e lá eles construíram a França Antártica. Aqui no Brasil, na segunda invasão, a gente observa que eles também tiveram os mesmos processo, né? Só que na primeira invasão, eles receberam o apoio dos índios, que fizeram um grupo, um conselho, né? E aí eles formaram a Confederação dos Tamoios, onde era formado pelos indígenas da região, e eles os indígenas se aliaram aos franceses, tentando derrotar os portugueses. No governo de Duarte da Costa, esses franceses, Duarte da Costa não se empenhou ao tanto para expulsar, eles não conseguiram expulsar os franceses. Já no governo de Mendes Sá veio com seu sobrinho, chamado Estácio de Sá, e conseguiu expulsar os franceses. E aí eles expulsaram os franceses. Só que passado alguns anos, em 1612, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Agora, eles não vieram mais pelo Sudeste, eles vieram pelo Nordeste e invadiram o nosso país no estado do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa, que eles deram o nome de França Equinocial. Lá no Rio de Janeiro foi a França Antártica. E dentro dessa expedição, ele veio com um comandante, né? O comandante da primeira foi Villegaigno. Agora, nessa segunda expedição, ela foi comandada por Daniel de la Touche, que era conhecido como Senhor de La Ravardierie. Eles chegaram no Maranhão em 1612. Os franceses construíram lá o Forte de São Luís, que hoje é a capital do Maranhão, né? É o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, em homenagem ao rei da França. E procuraram estar em contato com os indígenas também.
Essa invasão foi realizada com os recursos do Estado francês. Ela foi bem mais curta do que a anterior, a primeira. Ela demorou apenas 3 anos. Foi de 1612, quando eles aqui chegaram, a 1615. E quais eram os objetivos dos franceses? Eram participar de um novo mercado de exploração colonial e ter na colônia um refúgio para os protestantes que sofriam perseguição na França. O que é a religião protestante? Na faculdade ou até mesmo em outras séries, vocês vão ouvir falar de Martim Lutero, que foi o líder dos protestantes. Foram pessoas que começaram a ver alguns comandos errados dentro da Igreja Católica. E aí eles começaram a protestar contra o comportamento dentro da Igreja Católica. Daí o nome protestantes. E como aqui está dizendo, como lá na Europa, né, a maioria dos países eram católicos, eles aí estavam fazendo uma perseguição contra essas pessoas que estavam indo de encontro à Igreja Católica, chamado aí de protestantes. Então a França queria criar uma colônia aqui no Brasil para colocar esses praticantes da religião do catolicismo ou do protestantes. E Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura comandaram o movimento de expulsão dos invasores do Maranhão em 1615. A partir daí, Portugal sentiu a necessidade de defender o norte brasileiro e deu início ao povoamento dentro do Brasil mais efetivo. Então, a Segunda Guerra ou a segunda invasão da França, a segunda invasão francesa, veio justamente no estado do Nordeste, lá no norte do país. E aí o rei de Portugal, vê a necessidade de defender, né, a costa daquele lugar. E aí aconteceu mais uma das invasões, onde teve uma duração de 3 anos, para poder dissipar esses franceses do Brasil. Ok? Então é o nosso conteúdo de hoje, falando sobre a invasão francesa que aconteceu no Maranhão, qual era o objetivo que eles queriam: trazer refugiados da religião protestante. Na verdade, ele não se torna uma religião, ele se torna uma religião bem depois, mas são pessoas que protestaram contra algum comportamento que eles achavam inadequado dentro da Igreja Católica, e aí protestaram contra o catolicismo. Daí a perseguição e a necessidade de ter um refúgio, né? E esse refúgio foi colocado aqui no Brasil com a França equinocial. Tudo ok? Grande beijo para vocês, bons estudos. E relembrando, esse conteúdo é para terceira unidade, prova. Ok? Um beijão.